Bom dia, gente. Mais uma vez estamos aqui hoje, para mais uma aula de português, tá certo? Para os alunos do 4º e 5º ano da Escola Marechal Dutra. E hoje, nosso roteiro de aula, essa aula vai ser sobre leitura e interpretação, tá certo? Essa aula de hoje. E nessa primeira aula de hoje, crianças, eu vou falar para vocês sobre descritores. Vou falar especificamente do descritores 1 e 3, tá bom? Descritores são habilidades de leituras que vocês têm que adquirir para poder fazer uma provinha no final desse ano, para os alunos do 5º ano, essa provinha apenas, para o 4º ano não, para o 5º. Mas o 4º é bom já, né? Enquadrando, aprendendo o que é descritores, né? Praticando leitura, trabalhando sobre esses descritores para poder, no próximo ano, que vai fazer o 5º ano, vai precisar também fazer essa provinha, que a gente vai falar mais na frente o que é essa provinha que vocês vão fazer. Então, hoje nós vamos estudar sobre os descritores, o 1 e o 3. Aí aqui tem aqui, ó, descritor de língua portuguesa. Aqui a provinha que vocês do 5º ano vão ter que fazer. SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, vai ser uma prova que vai avaliar o desempenho estudantil de vocês, tá bom? Vai fazer um diagnóstico para observar, para ver como é que estão vocês na leitura, na compreensão de texto. Então, é por isso que é importante vocês estudar os descritores, para vocês poderem saberem ler um texto, identificar o que é que aquele texto quer falar para vocês. E aqui tem o que é descritor. O descritor é o detalhamento de uma habilidade, ou seja, descritor, ele vai trabalhar a habilidade de vocês, a habilidade de leitura, de interpretação, de compreensão de texto, né? Ó, são elementos que descrevem as habilidades que vai ser trabalhada nas avaliações externas. Quais são essas avaliações externas, crianças? Vocês estão fazendo esse tipo, é uma provinha, né? Nessas aulas remotas, que é aquele simulado, valendo nota. Então, são provas internas. Essas avaliações externas são justamente essas provas que vêm de programas do governo para ser feitas nas escolas, na educação básica, como essa provinha SAEB que vocês vão ter que fazer. Então, é uma avaliação externa. E vocês têm que estudar esses descritores para poder vocês saberem fazer essa provinha corretamente e também ter aprendizado, não é? Então, as habilidades indicam o que aprendemos a fazer e são sempre associadas a verbos de ação, como identificar, classificar, descrever, planejar. É isso que vocês têm que fazer em cada um dos textos, descobrindo isso aí nos textos que vocês vão ler, tá certo, crianças? Por exemplo, um jogador de futebol, ele tem a habilidade de jogar bola, né? Mas para ele se tornar um craque, ele tem que praticar, não tem? Ele tem os treinos dele, tem que estar treinando para poder se tornar um profissional excelente, para se tornar um craque no futebol. Então, é igual vocês aqui. Para você estar um craque na leitura, vocês têm que ter essa habilidade na leitura, em ler, em compreender, né? Identificar nos textos que vocês vão ler. Vocês vão ter que saber classificar o que o texto está pedindo, descrever, planejar, concluir. Então, tudo isso aí se refere a descritores. Então, esses descritores aqui vai ser um detalhamento de uma habilidade, tá certo? De vocês. Que nesse caso vai ser a habilidade de leitura, de interpretação, de compreensão. E aqui está o que a gente vai trabalhar nesses descritores. Ó, o tópico 1 é procedimento de leituras. E aqui está os objetivos de cada um dos descritores. Ó, o que o descritor 1 ele pede para que o aluno localizar informações explícitas em um texto. Eu vou colocar alguns exemplos de descritores do 1, que vocês vão ler um textozinho e você vai ver assim na cara, na hora que ler o texto, você vai saber a resposta. Por quê? Porque aqui está dizendo, ó, quando o aluno tiver, né, nessa parte aqui do descritor 1, ele vai localizar informações que vai estar bem clara no texto. Então, aquele texto ali, ele faz parte do descritor 1. O descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, vocês vão ter que deduzir, né? Concluir o sentido de uma palavrinha que vai estar lá no texto que vocês vão estar lendo. Nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês só apenas esses dois descritores, só o descritor 1 e o 3. Aí, nas demais aulas
que vai vir para frente é que eu vou trabalhar com vocês outros textos que vamos falar sobre o descritor 4, o 6 e o 11. Mas na nossa aula de hoje eu vou mostrar para vocês textos que se referem ao descritor 1 e textos que vai se referir ao descritor 3, tá bom? Então, só entendendo que esses descritores do tópico 1 é só sobre procedimentos de leitura. Então, tem muita leitura para vocês. Bem, gente, ó, aí aqui tem um texto para mostrar bem claro o que é esse descritor 1, né? Que aqui está mostrando, ó, o descritor 1, a finalidade dele é localizar informações explícitas em um texto. Esse texto aqui é um texto de fácil compreensão, que as informações dele vai estar bem claras para vocês compreender. Por isso que ele faz parte do descritor 1. Aí diz aqui, eu vou ler bem aqui que é melhor para eu entender. 1 quilo de coragem, o nome do texto, receita para ser feliz. 1 quilo de coragem, uma xícara de esperança, meia colher de chá de humildade, 2 copos de verdade, 3 litros de tolerância, bata tudo no pensamento, unte seu coração, despeje nele os ingredientes, agora é só esperar um momento, conte até 3, está pronto, sirva para todos de casa, a felicidade. Aí aqui tem a questãozinha, né? De acordo com esse texto, para ser feliz é necessário uma xícara de... Então está bem clara, né? Esperança, o que a gente acabou de ler no texto. Não está clara a respostinha aqui do texto? Então por isso que esse textozinho aqui, ele é um texto que faz parte do descritor 1. Porque a informaçãozinha dele está bem clara aqui, vocês não vai ter nem a menor dúvida de dar a resposta correta na questão, tá certo? Vamos passar para frente. Aqui também tem outro exemplo, outro textozinho também, que também faz parte do descritor 1 ainda, tá? Aí tem aqui uma propaganda, bicicleta Tweet Magna, garantia de 6 meses, à vista sai por R$ 188,00, o total prazo pode dividir em 3 vezes de R$ 62,90 sem juros. Então aqui é uma propaganda, a venda de uma bicicleta. Aí a questãozinha está lá para você tirar a informação dentro desse textozinho aqui. Aí lá diz, a bicicleta pode ser paga em... Tá bem claro, não tá, gente? A resposta? 3 vezes, 6 vezes, 18 vezes, 26 vezes. Aí como aqui está bem explícita a informaçãozinha dentro do texto, não tá? Então, a respostinha, né? Letra A, 3 vezes. Tá vendo como é fácil encontrar uma informação no texto do descritor 1? A informação ela vai estar bem clara quando você lê, já sabe, ó, estrada do dedo, já sabe a respostinha certa daquele texto, daquela questão, tá bom? Aí aqui tem, agora nós vamos passar para o descritor 3, que o descritor 3 já é outra, é inferir o sentido, que a gente leu anteriormente, né, de expressão ou informação. Aí aqui tem esse textozinho, não dá para mim compreender bem, porque aqui no slide tá ruim, eu vou ler bem aqui no computador para vocês, ó. É uma tirazinha aqui da Mônica, diz assim, bom dia Magali, tá bem aqui, ó, bom dia Magali, tudo certinho? Aí a Magali tá aqui, mas a Mônica, ela responde, não sei não, Mônica, mas acho que o anjinho está arrastando uma asinha por mim. Então, aqui é um anjo, não sei se vocês estão conseguindo compreender bem a imagem, até para mim eu estou dando para ver direitinho a imagem. Então, aqui a Magali e a Mônica e o anjinho chegando, perguntando como é que a Magali está, né? E ela respondeu para a Mônica, não sabia como... Não sei não, Mônica, mas eu acho que esse anjinho está arrastando uma asa por mim. Aí, nesse texto aqui, gente, vocês vão ter que identificar, inferir, deduzir o que seria, né, que vai estar pedindo aqui nessa questão, ó. No último quadrinho, que é nesse, gente, no último quadrinho, a expressão que a Magali falou, arrastando uma asa por mim, arrastando uma asa por mim, sugere que o anjinho, aí... Essa informação vocês vão ter que deduzir, concluir o que seria isso aí. O que quer dizer isso aí? Arrastando uma asinha por mim. Aí, como aqui já está respondido, quer dizer o quê? Está apaixonado pela menina, né? Então, aqui já é um texto que faz parte do descritor 3,
Não é uma informação explícita como é do descritor 1, né? Vocês têm que inferir o sentido, né, da informação, da expressão que está inserida dentro do texto, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo aqui é uma idosa com um garotinho aqui. Eu vou ler com vocês, só que eu não vou ler aqui no quadro, porque a imagem não está bem clara. Eu vou ler bem aqui pelo computador. Diz assim, ó. Será que esse garotinho gentil me ajudaria a atravessar a rua? A senhorinha falando aqui para o garotinho. Aí o garotinho responde aqui, ó. Claro! Aí no próximo quadrinho ele diz, o garotinho vai falar aqui, ó, nesse quadrinho, gente, viu? Ele vai falar assim, primeiro a senhora olha para os dois lados e depois corre. Aí a senhorinha aqui, a idosa, falou novamente, não sei se você percebeu, mas eu sou uma velhinha, né? Ela diz assim, não sei se você percebeu, mas eu sou uma velhinha. Aí lá no último quadrinho ele diz, primeiro a senhora olha para os dois lados. Então, aqui nesse texto, né, que faz parte do descritor 3, e nessa questão diz assim, a palavra gentil, que está sublinhado, não sei se vocês estão conseguindo entender. A palavra gentil, no primeiro quadrinho, significa bem aqui, ó, quando a senhorinha aqui, a velhinha aqui falou, será que esse garotinho gentil, né, me ajudaria a atravessar a rua? Então, essa palavra gentil lá no primeiro quadrinho significa o quê? Aí aqui tá alegre, corajoso, esperto, né? Educado, alegre, corajoso e esperto. A resposta está aqui, educado, né? Então, a palavra gentil, nesse sentido aqui desse texto, significa educado. Então, aqui é outro tipo de textozinho também do descritor 3, tá? Então, a aula de hoje, a nossa terceira aula de leitura e compreensão de texto, foi falando sobre esses dois descritores, do 1 e do 3. E a gente, ao longo das aulas, gente, a gente vai aprimorando mais vocês sobre esses descritores, para quando chegar na época da prova SAEB, você já ter mais, né, mais conhecimento, mais familiaridade com esses textos aí, tá certo? Bom dia e fiquem com Deus. Até a próxima aula.